Olá, turma, tudo bem? Todos bem? Hoje vamos trabalhar um pouco a questão das operações com algoritmos. Vamos trabalhar multiplicação e divisão e vamos ver o método de um pensador francês, o Vergniaud, em metodologia do ensino da matemática. O que esse pensador francês Vergniaud tem para nos contribuir? Mas antes, vamos pensar. Multiplicação e divisão nas séries iniciais do ensino fundamental. É possível multiplicação e divisão no primeiro, segundo, terceiro ano? Claro que é possível. O domínio das operações, da adição, da subtração, não é pré-requisito para a gente entender, para o aluninho entender, as propriedades do campo multiplicativo, do campo da multiplicação. Esse campo da multiplicação deve ser trabalhado desde o primeiro ano escolar, desde o primeiro ano do ensino fundamental. E é possível a gente abordar a multiplicação e a divisão na escola logo nos primeiros anos do ensino fundamental. Então a gente não trabalha com aquele escalonamento que a escola tradicional, que o ensino conservador e tradicional está acostumado a trabalhar. Lá no primeirinho aninho, a adição, no segundo aninho, a subtração e assim vai. A gente não trabalha assim mais. A gente trabalha as 4 propriedades logo no início do ensino fundamental. Ok? Por exemplo, olha isso aqui, ó. A escola tradicional trabalhava assim. Vamos dar uma olhada aqui direitinho. Espera só um pouquinho. Aqui, esse aqui, ó. Primeiro ano, adição. No segundo ano, se trabalhava a subtração. No terceiro ano do fundamental, se trabalhava multiplicação. E no quarto e no quinto ano, só no quarto ou no quinto ano que a gente ia trabalhar com as crianças a divisão. Isso aqui não se usa mais. Isso aqui já era. Ok? Olha aí, ó, já era. A gente não faz assim. A gente trabalha as 4 operações desde o comecinho do ensino fundamental, desde os primeiros anos, ok? Vamos lá. Outra visão que se modificou, principalmente nos últimos 10, 20 anos, diz respeito a gente separar a multiplicação da divisão. Por que a gente trata a multiplicação e a divisão como etapas diferentes se a ligação entre multiplicação e divisão é tão evidente e tão importante? A ideia é buscar cada vez mais deixar evidente as relações existentes entre a multiplicação e a divisão, mesmo antes da sistematização de seus algoritmos. O que significa isso? Mesmo antes da gente ensinar a criança o algoritmo convencional, a conta de armar, mesmo antes, ok? Então vamos ver. A classificação da multiplicação e da divisão. Assim como na adição, os problemas da multiplicação foram divididos em categorias pelo pensador francês, que é psicólogo, Gérard Vergniaud. Olha o nome dele em francês, como é que fala? Na verdade, se fala assim, ó, Vergniaud. A gente costumou falar Vergniaud e fica por isso mesmo. Com essa organização, é possível trabalhar os conceitos de multiplicação e divisão já nos primeiros anos do ensino fundamental, ok? Com essas categorias do Vergniaud. Ele diz assim, esse pensador: a possibilidade de mudança no ensino se baseia principalmente na teoria dos campos conceituais, do psicólogo francês Gérard Vergniaud, que teve suas primeiras inserções no Brasil no final da década de 1980. O pesquisador, o Vergniaud, diferencia a adição da multiplicação, o campo aditivo do campo multiplicativo, identificando as particularidades de cada uma das operações, mas também ressaltando, e principalmente ressaltando, o que essas duas operações, adição e multiplicação, têm em comum. Essas operações não são estacionárias, não são estanques.
A gente não pode descolar a adição da subtração, assim como a gente não separa a multiplicação da divisão. E também não há somente um caminho para a gente solucionar as situações, problemas do campo da matemática. Existem várias estratégias, vários caminhos, e isso a gente já sabe. Vamos conhecer um pouquinho do Gérard Vergniaud, pesquisador francês. Ele tem doutorado em psicologia. Nada mais, nada menos que o orientador do doutorado dele foi o Jean Piaget. Ele é idealizador da teoria dos campos conceituais, o que ajuda a compreender como as crianças constroem seus conhecimentos matemáticos. Vamos pegar aqui um pensamento do Vergniaud. Ele afirma que conceitos não podem ser compreendidos de modo isolado, mas sim a partir de campos conceituais. Isto implica em considerar que conceitos, como por exemplo o conceito da adição, o conceito da subtração, envolvem e são envolvidos por situações, estruturas, operações de pensamento e representação que se relacionam entre si. Desse modo, a adição e a subtração fazem parte de um mesmo campo conceitual que o Vergniaud denominou de campo aditivo. Do mesmo modo, multiplicação e divisão fazem parte do campo conceitual que ele chamou de campo multiplicativo, ok? Então, no campo aditivo envolve a adição e subtração, no campo multiplicativo se envolve a multiplicação e a divisão, de acordo com esse pesquisador e pensador francês, Gérard Vergniaud. Trabalhar com campos conceituais significa romper com o ensino tradicional da matemática, romper com um contrato estabelecido tradicionalmente. Então vamos lá. Primeiro você apresenta a situação-problema. Só depois de ela ser elaborada pelos alunos é possível começar a discussão sobre quais estratégias que a gente pode usar para resolver essa situação-problema. Bom, o aluno pode não ter familiaridade com o algoritmo, pode não conhecer ainda o algoritmo convencional. Pode ainda nem perceber que a adição repetidamente faz parte do caminho para a multiplicação. Mas vai se apropriando da operação com as ferramentas que o aluno já possui. Diferentes enunciados criam variados olhares. Vamos lá, vamos pensar na divisão. A divisão trabalha com 4 termos: dividendo, divisor, quociente e resto. Lembra lá da educação básica? Dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo é o número que fica fora da chave, divisor é o número que fica dentro da chave, quociente é o resultado e o resto é o que vai sobrar da operação. A diversidade de tipos de problema exige o domínio de diversas relações matemáticas, ok? Vamos pensar na divisão sem ser por memorização, sem decoreba, como se fala, né? Por exemplo, a gente vive falando na sala de aula, todo número par é divisível por 2. Aluno decora isso. Um número é divisível por 3 se a soma dos algarismos que o compõem for divisível por 3. Isso é lá da educação básica. A gente lembra de memória. Eu, por exemplo, decorei isso aí, fui obrigado a decorar. São regrinhas, são decorebas, né? Que fica na nossa mente. Mas faz sentido? Porque um conhecimento de memória também tem que fazer sentido e significado para o aluno. Regras como essas talvez pareçam práticas no trabalho com a divisão, mas o seu uso pode incorrer na mesma questão dos algoritmos. Ele perde o sentido se não for revestido de significado para os nossos aluninhos. O interessante do trabalho com atividades que envolvem a divisão é a possibilidade da gente discutir as estratégias de resolução, variar as estratégias, a gente assumir e reconhecer as estratégias pessoais dos alunos.
O legal também é, em conjunto com a classe, elaborar hipóteses que generalizem a resolução, que generalizem os fenômenos. O que mais tarde o aluninho vai perceber que são as próprias propriedades das operações básicas, as propriedades da divisão, por exemplo. Assim, a gente pode ter uma série de enunciados de situação-problema que se baseiam nos mesmos elementos. Vou dar um exemplo aqui, ó, em azul. 17 balas são divididas entre 5 crianças. Quantas balas ganha cada uma se os doces forem distribuídos igualmente? De formas variadas, os pequenos devem chegar ao resultado. Claro, 3 balas para cada uma e sobram 2, né? São 3 balas, são 17 balas, desculpe, divididas entre 5 crianças, vão dar 3 balas para cada uma e o resto dessa operação vai ser 2 balas. A questão pode ser alterada sem modificar os termos, a gente pode modificar a questão. E se as balas fossem distribuídas uma a uma até acabarem? Nesse caso, o aluno vai verificar, contando por contagem, subtração repetida ou multiplicando números por 5 até chegar ao mais próximo de 17, que é 3 vezes 5 é 15. Entre outras estratégias, que cada criança recebe 3 balas e 2 ficam com 1 bala a mais. Há também como alterar o local do problema, da incógnita na operação, usando sempre os mesmos termos. Aqui, ó, 17 balas foram distribuídas igualmente entre um número de crianças. Cada uma ficou com 3 e sobraram 2. Quantas crianças havia? Ó, percebe que a gente inverteu o problema, ok? A gente inverteu a solução, inverteu a incógnita. Nesse caso, a relação de inverso entre multiplicação e divisão é o destaque. Quanto mais tipos de problema as turmas conhecerem, mais elas ampliarão o seu entendimento das operações e mais vão aumentar a quantidade, o repertório de estratégias pessoais para resolver a situação-problema. As relações referentes ao campo aditivo, como a composição e a decomposição de números, servem como base para progredir no campo multiplicativo. Então percebe, ó, olha as estratégias: decomposição numérica, composição numérica, assim como a compreensão do valor posicional e real dos algarismos. Isso é importante, entendeu? Conhecer os tipos de trabalho é chave para ensinar melhor. Vamos lá. Até o 5º ano do ensino fundamental, o que é importante a gente trabalhar? É importante a gente trabalhar com 3 conceitos do campo multiplicativo. A proporcionalidade, que vem de proporção, a organização retangular, que envolve um pouquinho de geometria, bem pouco, e a combinatória. Vamos ver um exemplinho simples de cada uma. Proporcionalidade. Com a noção de proporcionalidade, ou com o trabalho de proporcionalidade, o aluninho percebe a regularidade entre elementos de uma tabela. Por exemplo, se um pacote tem 5 figurinhas, 2 pacotes tem 10, 3 pacotes tem 15. Olha aí, ó, já estou trabalhando proporcionalidade. E o aluninho deve também ter a oportunidade de constatar, de certificar a ideia da proporcionalidade inversa, fenômeno da diminuição proporcional de um dos elementos com o aumento do outro. É só fazer a inversão disso. Vou dar um outro exemplo aqui. Uma caixa d'água tem seu volume diminuído pela metade a cada semana. Quanto tempo levará para chegar a 1/8 de sua capacidade total? Essa é a situação problema. Nessa lógica, quanto maior o tempo, menor é o resultado obtido. Você vê? É inversamente proporcional. Situações de comparação entre razões. A gente sugere a partir do 1º aninho. Noção de proporcionalidade. Vamos lá. Multiplicação como adição de parcelas iguais. Uma estratégia. Em uma caixa de lápis de cor há 12 lápis. Quantos lápis há em 3 caixas iguais a essa? Peguei um exemplo de um aluninho real. Olha o que ele fez. 3 caixinhas.
cada lápis com 12 cores. Ele foi tão caprichoso que ele até pintou cada cor do lápis, ó, percebe? Entendeu? Olha a estratégia aqui. Depois, o que ele fez? Ele fez a multiplicação? Ele utilizou da adição, né? Ele fez a contagem para realizar a multiplicação. É uma estratégia válida? Claro que é. Outro exemplo aqui, ó. Vou pegar um exemplo, vou pegar um campo de observação e as variações do exemplo. Vamos lá. Na festa de aniversário de Carolina, cada criança levou 2 refrigerantes. Ao todo, 8 crianças compareceram à festa. Quantos refrigerantes havia? Então vamos lá, ó. Cada criança levou 2 refrigerantes, 8 crianças foram. A regularidade. A está para B, na mesma medida em que C está para D. Estou partindo dessa regularidade aqui. Olha as variações, ó. 8 crianças levaram 16 refrigerantes ao aniversário de Carolina. Se todas as crianças levaram a mesma quantidade de bebida, quantas garrafas levou cada uma? Ou seja, eu inverti a incógnita. Ou então, numa festa foram levados 16 refrigerantes pelas crianças e cada uma delas levou 2 garrafas. Quantas crianças havia na festa? Aqui, ó, divisão, né? 4 crianças levaram 8 refrigerantes à festa. Supondo que todas levaram o mesmo número de garrafas, quantos refrigerantes havia se 8 crianças foram à festa? Olha que legal. Você percebe? Eu também consigo inverter a incógnita daqui do primeiro problema. Legal? Outra coisa importante é a organização retangular, que vai adentrar um pouquinho na geometria, mas bem pouco. A organização retangular, também conhecida como análise dimensional ou produto de medidas, pode ter mais questões de seu potencial de complexidade tratadas nas séries iniciais. Algumas propostas envolvem o desafio de descobrir a área de uma superfície, quantas peças cabem num tabuleiro, o número de casas ou de uma casa específica em jogos com tabelas numéricas e por aí vai. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Um salão tem 5 fileiras com 4 cadeiras em cada uma. Quantas cadeiras há nesse salão? Olha que legal, ó. Isso aqui não é estratégia de aluno, é minha, mas ó, só para ter como exemplo, né? 5 fileiras, 1, 2, 3, 4, 5, com 4 cadeiras em cada fileira. A análise dimensional, da dimensão, que se aproxima um pouco da geometria. Olha aqui, ó, é um quadriculado, ó. Esse quadriculado está representado aqui. 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. Cada fileira com 4 cadeiras, ok? Olha como é que a gente inverte. Um salão tem 20 cadeiras, já deu as 20 cadeiras, com 4 delas em cada fileira. Quantas fileiras há no total? Simples divisão. Um salão tem 20 cadeiras distribuídas em colunas e fileiras. Como elas podem ser organizadas? Olha que legal. Eu posso organizar assim, ó. 20 cadeiras distribuídas em colunas e fileiras, né? Tem uma série de maneiras que eu posso organizar essa estrutura espacial, ok? Vamos pegar aqui, ó, um material importante para esse tipo de atividade, que é o papel quadriculado. Esse material é bastante apropriado para a gente trabalhar com multiplicação. Com um papel quadriculado, geralmente o quadriculado é de 1 por 1 centímetro, podem se formar, por exemplo, pisos do tipo, ó, do tipo uma multiplicação, que nem aquela que a gente fez agora há pouco. 4 fileiras, cada fileira com 5 cadeiras. É uma multiplicação. Mas o aluninho com papel quadriculado, fica mais fácil para ele usar a estratégia da soma. Você percebe como a soma e a multiplicação, elas estão imbricadas, elas estão super juntinhas, super ligadas, não é? Ao invés de eu fazer 4 vezes 5, o aluninho fez 5 mais 5 mais 5 mais 5, chegou no 20, chegou no resultado, ok?
É comum a criança não entender no começo que um retângulo de 3 fileiras e 4 linhas tenha o mesmo número de casas que um de 4 fileiras e 3 linhas, que é o inverso, né? Quer ver? Eu vou voltar lá só para a gente ver. Ó. Um retângulo de 1, 2, 3, 4 fileiras de 5 cadeiras, ou um retângulo de 1, 2, 3, 4, 5 fileiras de 4 cadeiras. No começo, nos anos iniciais, lá no primeiro ano, segundo, o aluninho tem dificuldade de entender que o inverso é proporcional. Mas é, né? E com o tempo ele vai, com a prática, com essas atividades, ele vai criando essa noção. E familiarizar-se com essa noção é bastante importante para o campo multiplicativo e para já entrar um pouquinho na geometria, para entrar um pouquinho na percepção do espaço. Isso quem fala é o próprio Verganhot. Ok? Legal, pessoal? Até a próxima, então, e obrigado a todos. Fiquem bem. Tchau!